uma comparação como é delicado o ciclo de seleções para a Copa. Então, de novo, vou ter que citar o último trabalho que foi antes do Fernando Diniz, o Tite. Tite comia a bola, o Brasil comia a bola nas eliminatórias. O que sobrava. Né, sobrava. A gente tinha algum argumento para falar não vai para a Copa? Não tinha como. Chegou lá, realmente perdeu. Fez um outro ciclo, comia a bola nas eliminatórias, perdeu Copa América, é verdade, mas acho que não era o suficiente para derrubá-lo. Mas você elogiando o Tite gerou uma certa revolta aqui no nosso normal. WhatsApp, tá? Eu tô acostumado. Eu acho que eu tô com a galera, porque eu não sou tão fã do trabalho do Tite na seleção, não. É o tempo. Vão me criticar ou até passar 1, 2 ciclos e a gente ganhar uma Copa, enfim. O tempo dirá isso. O tempo dirá, ué. Tyson ou Messi, tô né? tranquilo. O tempo dirá. Aí você chega num ponto que é assim, hoje a gente consegue defender o trabalho do Dorival a ponto de fazê-lo chegar numa Copa do Mundo? Agora? É. A gente tá 1 ano da Copa do Mundo. Ou vai ou racha também, né? Por isso que ontem eu falei, né? Eu acredito que são 2 datas FIFA no máximo aí. E ele ganhou. Porque Martelli, ganhou já era. Ganhou. A gente não gostou do jogo, mas foi 2x1 Brasil. Foi 2x1. Com deu sorte com o Vini. gol do Vini Júnior. Foi golaço. Eu achei. Teve desvio, pra quem não tava fazendo? Se o Dorival passar dessa data FIFA, ele tá confirmado na Copa, né? Porque ele vai ter mais 4 jogos de eliminatória e Acho 2 que não é por aí. Contra adversários bem abaixo. Acho que não é por aí. Vai trazer um treinador pra ele treinar em 6 jogos até a Copa? Sim. Acho super possível. Não vai Sinceramente, acontecer. A gente o sabe que Dorival não vai tá acontecer. treinando há Acho quanto super tempo a possível. seleção brasileira? Trocar o treinador também da acho. seleção Troca. O agora? primeiro jogo dele foi em março Sim. de 24. Contra O primeiro a Espanha, jogo do Dorival. Contra a Inglaterra. Primeiro março jogo, de 24. Então, quantos jogos ele tem na seleção? Com os amistosos, 8? O Bruno Milhozzi vai trazer essa informação. Bruno Milhozzi, pega aí, um ano. A evolução do Brasil... Ou involução. É isso que eu ia falar. Ela é 0. Vamos não lá. tem evolução. O Dorival tem 15 jogos com a Na- seleção. Tá. Fez uma Copa América inteira, né? É, É teve a verdade, Copa teve a América, Copa América. 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Quem ganhou essa Copa América mesmo? Ah, tá. Lembrei. Não, como Cláudia- uma derrota. Uma derrota? Seleçãozinha lá. Uma derrota. Tal da Argentina. Perdeu da Não, o Diniz que perdeu pra Argentina no Ah, é no porque eu tô Maracanã. confundindo. Foi. é Que foi verdade o jogo teve. que teve aquela briga com São 4 cadeirada na derrotas nas arquibancada. eliminatórias. Pra Colômbia no passado... foi no passado, não foi? Foi. Não era o Dorival? Era o Diniz. Era o Diniz? Era o Gol do Diniz. Martinelli, Eu Parabéns, Diniz acredito também, né? que a Nossa avaliação... senhora, hein? Que A avaliação que passagem. tem que ser feita é o seguinte, hoje, né, com uma Copa do Mundo vindo aí daqui 1 ano e 2 meses, independente de A resultado, derrota foi pro Paraguai. Paraguai, Isso, Paraguai 1x0. é o seguinte, Dorival tem como extrair o melhor futebol com a seleção brasileira, ele está demonstrando isso. Há quanto tempo a gente fala isso? Que a resposta é não. Facilmente uns 4 jogos. Ele tá respirando. Facilmente depois do jogo contra a Ele tá Espanha. literalmente, o pé dele não tá dando pé na piscina. E ele tá com a boca pra cima respirando com dificuldade. Aí todas as vezes ele vai lá no fundo, pega o impulso, ganha um joguinho e vai conseguir respirar de novo. Hoje ele não consegue Sabe o apresentar que uma eu tenho evolução a no trabalho. sensação que pode acontecer? Caso a CBF convide um técnico que seja mais do seu interesse para que comande o Brasil na Copa, sem importar muito quanto tempo falta, essa mudança pode acontecer. Por exemplo, aconteceu o convite pro Ancelotti já há um tempo, certo? Não, o Ancelotti tá fechado, O- Nina. Ele vai vir aqui antes do Dorival. É que teve um probleminha aí. Tá. né? Se Tá. você puxar aí, você vai ver que ele já Mas foi Ele já técnico foi da seleção. técnico da seleção, Nina. É o primeiro Online. estrangeiro. É o Isso. primeiro estrangeiro. primeira história de técnico online, né? Só É home office. home office. Ele fez de lá. Mas eu não acho loucura Técnico pensar de isso. Schrödinger, né? De quê? Ele está e não está lá. Ele está e não está na seleção. Ele Não treina o peguei a Vini Júnior, referência, né? Mas, tudo bem. cara, Ele treina o Vini Só pra Júnior. gente pontuar aqui, o Brasil tem, além do duelo contra a Argentina, Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. Não existe um mundo em que chega um técnico novo e enfrenta Equador, Paraguai, Chile e Bolívia, a gente já sabe se ele serve pra Copa do Mundo ou não. Dito isso, o Dorival vai ser o técnico da Copa, caso não tome 4x0 pra Argentina. Acho que é meio por aí. eu Não tem outro mundo, Tem um cara. pouco desse mesmo pensamento do Bruno, porque eu acho que a CBF também não vai querer se queimar neste momento com mais um treinador e quem ela chamaria para essa posição de nomes que hoje estariam no futebol brasileiro. Talvez o Felipe Luiz, ela poderia oferecer um contrato, mas Felipe Luiz largaria o Treinadores Flamengo. que estão no futebol estão no brasileiro futebol ou brasileiros? Que estão no Só futebol o nome brasileiro. que pode salvá-lo. Que estão no futebol Brasil. brasileiro. Eu não imagino a CBF chamando um treinador, sei lá, da Outro. Espanha. Nomes.
Celso e Ruth. Não, Meu Deus do céu, bem. não. Os Mas caras eu estão não literalmente imagino. a Gabi falando e outro assunto. Pô, Não, eu É. tô prestando isso, atenção, gente. Gabi. Que isso, Mas- coisa feia, cara. Pois é, né, Martelli? Então, agora você vai ficar quietinho. Aí, Aí eu traria o Celso Ruth. então, Aí ela mas fala, eu não fala aí. imagino, eu imagino que a CBF chamaria só o Felipe Luiz, e ele pra mim não é um treinador que largaria o Flamengo agora, Não. até porque ele inclusive foi meio que forçado a assumir o time profissional do Flamengo, porque ele não queria naquele momento. Só que apareceu a oportunidade, não tinha um treinador, ele ficaria até como um interino e certo. depois ele foi efetivado. Eu acho que o Dorival Júnior tem muitas dificuldades com a seleção, ele não consegue extrair o melhor dos jogadores. Os jogadores estão ali, eles fazem o que eles sabem fazer, de acordo com o que eles fazem no clube. O Dorival, ele não consegue colocar os jogadores de formas diferentes. Ontem no gol que a gente levou, a Colômbia, nos primeiros 10 minutos da seleção, beleza, foram legais, parecia que ia ter um ritmo, que a seleção ia conduzir o jogo, mas depois do gol de pênalti que o Rafinha faz, que ele cobra muito bem, inclusive, a Colômbia, ela muda de esquema tático, né? Ela basicamente faz um 4-2-4 ali. E aí, o Joeliton, que recebe uma bola mal... Que é um cara que não tem rodagem É. de seleção. Sim, mas que. E aí, uma pausa rapidamente, que Joeliton é um bom jogador. Eu acho Sim. que quem não acompanha a Premier League vai ficar com uma visão muito ruim dele, de que ele não presta, de que ele não é bom, mas ele é um bom jogador. Falando especificamente sobre o jogo, ele recebe uma bola mal colocada do Marquinhos também. Eu acho que teve um pouco disso, só que ele tá marcado por dois outros jogadores da Colômbia. E ali a seleção brasileira mostra que ela ficou completamente sem opções de mudanças táticas, porque a Colômbia muda e a seleção não muda, ela continua do mesmo jeito. E aí a Colômbia Os começa a 8 envolver, começa a envolver, saiu o gol da Colômbia, o Cúmbia. Brasil não consegue A Cúmbia, ter né? nenhuma resposta. Colombiana. O Gerson Argentina. o Gerson, que era o melhor jogador da seleção brasileira, Gente, as sente. conversas É. paralelas. Desliga o Presta atenção. microfone. Ei, Ó, ouvinte, você tá prestando atenção aí na análise da seleção brasileira, TDAH. né? Ô, Gabi, Não, eu mas tenho uma tudo bem. ideia. A gente vai Mas fazer o seguinte, antes disso- o bloco da Não, análise. Você vai ter, não, tipo você assim, vai. É 3 porque você tava minutos. falando do Tite, cara. Supere isso aí, pelo amor de Não, Deus. Vamos boa, falar da vamos seleção. Vamos falar de hoje. Boa, Resenha Gabi. com E aí, Gabi. basicamente, o último ponto que eu queria colocar aqui é que o Wesley foi um dos melhores jogadores que a seleção teve, não durante o jogo todo, mas que poderiam entrar na partida. Ele entrou e eu acho que ele entrou bem. Pode ser um jogador pra assumir essa posição também no Nota futuro. do Wesley. Um 7. Encarando Ficou a 15 realidade, minutos só? acho que a gente chegou aqui num consenso, e junto com a nossa audiência, de que o Dorival vai ser o técnico da Junto Copa. com a nossa audiência. É, o que Cara, eu tô sempre eu- falando é, aqui. No Todos caso, eu e o Bruno, né? É, Porque vocês você estavam acha? discutindo eu outra não coisa. tenho certeza. Mina, Não Mas foi é um fogo. 90% de chance que ele vai ser o técnico Toma da Copa. 3, Não 4 a 0 sei. pra Argentina Não semana vai que tomar, vem. não vai tomar. Não vai tomar, A Argentina tá mais fraca, não Bruno tem o Messi, Bilhose não tem o Lautaro crava, Martínez. Não vai tomar, não vai Olha. tomar. O Eu Brasil acho vai que fazer também um não é jogo goleado, mas equilibrado acho com a que- Argentina. Olha Não sei se vai ganhar, o nosso perder. Brasil lá no Monumental de Nunes com 412 mil argentinos Mas isso torcendo. não. Ô, Martelli, a Lucas seleção Perry. brasileira não tá nesse Gente, momento de saindo se pelo preocupar com ladrão. torcida. É. Podem ter 100 mil argentinos Não, ó, lá. O Nesse que ponto, Lucas Perry, o Brasil de o Dorival filho do Júnior. Vander, que eu gostei, Wanderson, Wanderson. a dupla de zaga Marquinhos e Tá esculhambado Murilo. isso aqui. o Léo Ortiz. Léo Ortiz, Acho eu que o acho. Murilo por ser canhoto, não? Tá, Murilo. pode ser, Magalhães é verdade. canhoto. Tá bom. Ah, mas o Léo Ortiz Marquinhos e Murilo, que é terminou um o bom jogo, jogador, talvez, mas pode ser. nunca vestiu a camisa da seleção brasileira num clássico. Na lateral esquerda, o Arana, que vai ser expulso com 3 minutos de jogo. Posso Conhecido falar? em Belo Horizonte como Guilherme Engana. É, aí tem no meio André, Vai ser André. João Gomes, André e Eu acho que ele. ele vai colocar 4 atacantes. Quais são os dois volantes que estavam no Talvez banco? o Ederson não pode pensando jogar. que Não sei. É que pela chegou Eu- agora. é. hierarquia o André vai entrar porque ele tava no banco, Sim. né? Então ele estaria em tese à frente Cara, do isso Joel. Joeliton. A hierarquia É, e pode O Joeliton escala, vai que começar coisa. jogando. André, Gente, não mas dá a pro hierarquia Joelinton começar escala jogando. em todos Por que O não? os jogo dele lugares. ontem. Eu não achei que foi tão Eu, Não, ele eu teve um acho que lance ele ficou ruim. marcado pelo gol, porque Gente, eu tô acaba sendo preocupado, uma viu? pataquada dele ali, Ah, mas. Preocupado O com que eu acho? jogo contra Eu a acho que o Argentina. Brasil vai fazer um bom jogo contra a Argentina. Mas Eu o acho que que vai te equilibrar mostra contra a isso? Argentina. O que te, isso que você falou agora, eu acho que a dificuldade que todos os brasileiros e a gente tem hoje é assim, qual o indício que a gente tem ao acompanhar os jogos da seleção brasileira e a mostra que fala, pô, é Não. capaz da gente fazer um bom Primeiro, jogo lá na que eu terça. acho que a gente supervaloriza a seleção argentina. Não acho que seja tudo isso. É Ah, mas atual é campeão atual Eu acho do que mundo, ela é da Copa boa. América. mudou Eu acho muito, que ela é boa, não é mas- tudo isso. Mas eles têm só, o sangue deles está pulsando ainda a seleção. Torcida, eles estão unidos Verdade. ainda como país. Isso Mas é, eles é sempre grande. foram assim. Sim, a gente também sempre Como foi clube, até... também. A gente. Até gente, o 7x1. Até o Ô, 7x1, Marco. talvez, é Mas verdade. 7x1 foi a grande... É olhar, talvez eu esteja errado, mas eu acho que a gente olhando pro material humano, que é o grande ponto que a gente tá tocando aqui, o Brasil não tá distante da Argentina. Eu acho que dá pra fazer um jogo equilibrado. E que seja, Martelli, que a gente perca de 1x0, 2x1 pra Argentina. no Aí é Monumental. natural, aí o tudo Dorival bem. vai ficar.
Mas transpira alguma confiança, pensando em Copa do Mundo? Não A permanência Não. do Dorival? Você Não. olhar pro Dorival, esse é o Não. técnico que vai ser campeão Não. do mundo. A única Pra mim- coisa que transmite Ele falou esperança que vai estar na final. é o histórico de ganhar Copas depois de ciclos ruins, né? Pode ser. Porque você fala, pô, 2002 tava uma várzea, 94 tava uma várzea, mas é muito anímico isso, né? A Não gente é se apegar em isso é superstição, superstição. acabou, né? Não dá. Tendo o melhor tem um jogador do ponto. mundo no elenco? Eu preciso falar com o Vanderlei. Talvez o do ano passado e o desse ano, né? Porque a gente tá E aí- falando aí de Vini Júnior É, e Rafinha. Rafinha. E o Rodrigo, que é muito bom também. A gente Vai falando de que- ataque Eu preciso falar com especificamente.